Bom dia, tudo bem? Bem-vindos à live mais social. Nós começamos hoje então uma nova série de lives aqui no Instagram da Rádio Mais. Eu me chamo Bruna Quinalha, é a primeira vez que eu tô fazendo live aqui para vocês. Então eu vou explicar um pouquinho do mais social primeiro para vocês. Essa live surgiu com a intenção de trazer ONGs, projetos sociais, aqui de São José dos Pinhais, Curitiba, região metropolitana, para trazer o bem, para falar de pessoas que fazem o bem. Então eu já vou pedir para vocês colocarem aí o coraçãozinho, né? Chamarem as pessoas, os amigos no aviãozinho aí, para a gente poder disseminar o bem, falar dos projetos sociais, das ONGs. Então, eu aqui também vou mandar alguns coraçõezinhos aqui, alguns convites para não perder a viagem. Vamos lá. Então, eu estou muito feliz de estar aqui participando do Mais Social. E hoje a gente vai falar sobre a missão Artistas de Cristo. E eu vou chamar aqui a nossa entrevistada, a Karen Natter. Ela é voluntária lá no A Missões Artistas de Cristo. Deixa eu procurar aqui. Enquanto eu procuro, por favor, vão mandando os aviãozinhos, vão chamando amigos. Tudo bem, Ricardo, Ademir, Marina? Oi, Marina. Tudo bem, Karen? Oi, Bruna, tudo bom? Me escuta? Tudo bem. Avisem para mim se é a minha internet que está travando. Qualquer coisa eu troco aqui para Wi-Fi ou deixo no 4G. Eu tô te ouvindo bem. Tá conseguindo me escutar bem, Karen? Sim, aham. Então vamos lá, eu estava contando aqui que nós vamos falar hoje sobre a missão Artistas de Cristo, mas que eu não ia falar nada, que eu ia esperar você. Então, Karen, conta pra gente o que é a missão Artistas de Cristo. Bom, olha, legalmente, assim, se a gente fosse falar, né, a gente é uma missão sem fins lucrativos, né? Nós somos uma missão, assim, legalmente registradas, temos nosso CNPJ, né? Mas eu gosto de duas definições mais específicas sobre quem nós somos, até para o pessoal que não nos conhece, tá? A gente costuma falar que nós somos um circo sobre rodas, tá? Por que sobre rodas? Porque nós usamos um ônibus, Bruna, para levar o circo para qualquer lugar. Então a gente tem um ônibus adaptado, que é a nossa caixinha, e a gente leva esse ônibus tem um palco que abre e a gente consegue transformar qualquer rua num circo por um dia. Esse é o nosso objetivo maior, assim, né? Você raramente vai ver os artistas numa praça grande da cidade, no centro da cidade. A nossa ideia sempre é em lugares que não teriam contato com a arte, sabe? Lugares mais Uhum. afastados, mais carentes mesmo. Então, o nosso ônibus vai, as pessoas olham um ônibus chegando, não sabem o que está acontecendo, e de repente desce um palco, começam a sair palhaços, né, malabares, e o circo começa. E a outra definição que eu gosto pra gente é que nós somos artistas por estratégia. Então, a gente usa a arte como estratégia, né? Estratégia de chegar no lugar, estratégia de chamar atenção, estratégia de atrair a criançada, mas o que a gente quer levar mesmo é amor e esperança. Então, as pessoas vêm para dar risada do palhaço, mas normalmente no final da apresentação a gente vê familiares chorando ao fundo, emocionados. A gente desce para conversar com eles depois e eles abrem o coração para a gente, contam situações que estão acontecendo. As próprias crianças, né, quando a gente vai orar com elas, nos contam pedidos assim que nos surpreendem. Então a gente usa a arte como estratégia, né? O nariz vermelho é um chamariz, é uma chegada, mas tem muito mais por trás, assim. Acho que é basicamente isso. Legal, e como é que você, Karen, entrou nesse projeto? Bom, os Artistas de Cristo, eles fazem um evento chamado Acamp Teatro. É um Uhum. seminário de especialização artística, assim. E eu achei esse evento no Google, na verdade, há uns 8 anos atrás. E é um evento onde você pode se inscrever em algumas oficinas, oficina de circo, de dança,
de teatro, de figurino, maquiagem. São mais de 30 oficinas e você fica 3 dias nesse seminário. E eu fui, assim, me inscrevi, sempre fui, gostei de arte, sempre gostei de dança. Não, nunca me imaginei palhaça, nunca na vida. Mas eu fui mais pela dança. E lá foi bem bacana, assim, descobri o grupo, descobri que eles eram de Curitiba e fiquei encantada. Eu tinha 17 anos e eles abriram vaga para maiores de 18, e aí eu não podia entrar. Mas eu mandei um e-mail falando que eu queria muito, pelo menos, ver eles de perto, ir em algum ensaio. E o líder, Josiel, ele permitiu que eu fosse dar uma espiada, e eu fui dar uma espiada e fiquei até hoje. E quantos voluntários agora tem com vocês? Você sabe me dizer? Olha, a gente tem em média hoje entre 25 e 30 pessoas, tá? A gente trabalha só com Uhum. voluntários. Então, eu já vi nesses 8 anos que eu estou no grupo, o grupo tem 30 anos, mas eu já estou há 8 anos no grupo. Eu já vi a nossa equipe ficar com 10 pessoas, eu já vi a nossa equipe ficar com mais de 30 pessoas. Ele vai variando, né, Bruna, por trabalharmos com voluntários. Então, ninguém trabalha em tempo integral na missão, ninguém recebe nada para trabalhar na missão. Então, todo mundo tem que conciliar o seu trabalho, a sua vida com o voluntariado, né? Mas a gente sempre precisa de uma equipe fixa de umas 10 pessoas, no mínimo, assim, para a gente conseguir realmente levar o nosso trabalho e fazer acontecer. Hoje, a gente está em média aí com 30 pessoas contribuindo conosco, né? Com o seu tempo, com a sua dedicação, por mais que a gente esteja em quarentena agora, né? Uhum. E você comentou que está mais ou menos 8 anos. E quantos anos a Missão Artista de Cristo está atuando, está ajudando as pessoas? Então, o ministério ele começou em 1989. Nós completamos 30 anos ano passado, em outubro. Então, já vamos completar aí 31 anos, né? Em outubro desse ano. É um tempo bem grande para um ministério que trabalha só com voluntariado, né? Sempre com o mesmo líder à frente, o Josiel, a Dani, né? Nosso casal de líderes. E é um tempo que a gente fala que a gente conseguiu. Assim, ninguém começou com um ônibus, né? A gente começou fazendo arte em cima de caixote na praça, bem assim, com a ideia na cabeça, e depois as coisas foram acontecendo, né? Hoje a gente tem amigos assim por todo o Brasil, pelo Paraguai. Então, em 30 anos, muita coisa foi consolidada, e é uma honra fazer parte desse ministério que tem bastante história, né? Uhum. Você falou que começou com caixotes e tudo mais. A partir de quando mais ou menos surgiu essa ideia do ônibus, que eu achei maravilhosa? Muito bacana, né? Então, na verdade, o nosso líder, ele é meio Uhum. apaixonado por ônibus. Ele é motorista também, e sempre foi o sonho dele ter os ônibus para trabalhar dessa forma, né? E a gente faz o quê? A gente pega alguns ônibus que estão para venda, nós transformamos eles, né? Adaptamos, tiramos alguns bancos, colocamos o nosso palco, toda essa estrutura, e aí nós fazemos o nosso circo. A gente tem ônibus hoje que está com outros ministérios, então depois de um tempo que a gente usa, e a gente acha algum outro ônibus à venda, né, outro mecanismo que a gente possa usar. A gente costuma, então, fazer alguns acordos, e aí a gente tem já alguns ônibus circulando pelo Brasil que passaram por nós e hoje estão com outros grupos desenvolvendo trabalhos muito parecidos com os nossos. Então, é muito bacana Uhum. isso, né? A gente acabou disseminando essa ideia também, né? De usar o ônibus palco, né? Hoje a gente tem 2 ônibus palco conosco, tem um ônibus que tem o palco na frente e tem um ônibus que tem palco em cima também. Então, quando a plateia é muito maior, a gente consegue ter essa visibilidade maior. Aqui no Instagram dos artistas, depois se o pessoal estiver meio curioso, né, quiser ver algumas fotos, tem foto desses ônibus adaptados. E é muito legal, né? Então, o nosso líder, por ser apaixonado por ônibus, sempre incentiva o pessoal também a tirar carteira de motorista, né? Então, a gente tem alguns outros motoristas de ônibus na nossa equipe. E é uma marca nossa, assim, né? Uma marca registrada nossa. Legal, e eu também fiquei sabendo que a Missão Artistas de Cristo tem uma integrante chamada Finoca. Você pode me contar sobre a Finoca? E então, a Finoca, normalmente, ela aparece quando eu coloco meu narizinho vermelho, né? Uhum. Essa é a Finoca.
A Finoca, ela é uma palhaça, né? Ela nasceu depois de um tempo nos artistas. A gente costuma falar para o nosso pessoal que ser palhaço não é só você colocar um nariz vermelho e sair fazendo palhaçada, né? É uma definição que a gente gosta muito de palhaço, é que ser palhaço é ser você do lado avesso. É quando a gente coloca algumas das nossas fragilidades para fora, e isso acaba sendo engraçado, e a gente consegue lidar com esse tipo de o que era para ser uma fraqueza, como que a gente lida com isso, como que a gente traz essa força, porque o palhaço ele não quer ser engraçado, ele é engraçado, né? E a Finoca, então eu trabalhava como palhaço ali com eles, não tinha nome, a gente fala pro pessoal também não escolher um nome assim, ai, Joaninha, né? Só para ter um nome. A gente fala que o ser palhaço é um Uhum. processo, você vai se descobrindo. E eu tinha muito complexo de ser muito magrela, sabe, Bruna? Eu sou muito magra. E eu tinha muita vergonha, sempre tive, assim, de ser muito magra, de ter a perna muito fina. E até conto essa história sempre, que eu ia pro colégio, no ensino médio, com 3 calças, meio para parecer que a minha perna era maior. Uou. Então, umas coisas bobas, assim, mas que pra mim era muito forte, né? E eu fui me descobrindo nisso, até que, enfim, passou um Uhum. tempo, eu entendi que eu era assim, né? Fui para alguns meios que me permitiam, assim, curtir o fato de eu ser magrela. E o nome Finoca veio de Fina das Pernocas, né? A minha palhaça, ela sempre usa saia e meia calça colorida. Justamente para as pessoas olharem para minha perna, ver que eu sou toda magrelinha, toda espevitadinha. E eu sou a Finoca, a fina das pernocas, né? Mas foi um processo, eu demorei uns 3 anos para ter esse nome de palhaça, né? Esse nariz, até que eu mostrei aqui, ele foi feito pelo seu Silvio, que é um senhor que faz nariz de palhaço em São Paulo. E ele faz nariz para todo mundo, assim, para todos os palhaços do mundo, para o Circo de Soleil ele faz. E ele olha para você, Bruna, ele te olha, ele pega esse latex, começa a cortar, e quando você coloca, ele encaixa perfeitamente no seu nariz. Então ele é Então, feito sob medida. só de olhar para você, ele consegue fazer o seu nariz. Esse nariz foi da Finoca, que veio alguns anos depois dela já existir. Então, essa é um pouquinho a história da minha palhaça, e cada palhaço no nosso grupo tem uma história por trás do seu nome, por trás do seu figurino, né? Nada é só por ser, tudo tem uma história por trás. Legal, e a gente recebeu uma pergunta aqui. Vocês recebem algum tipo de ajuda do governo para conseguir espalhar os projetos ou é tudo idealizado e custeado por vocês? Perguntou aqui Monuag. A gente não recebe ajuda do governo, realmente é tudo por nós, pelos nossos voluntários, por doações que a gente recebe, né? Depois também, se alguém quiser algum tipo de doação, só mandar um recadinho ali no nosso Instagram mesmo, que a gente disponibiliza a nossa conta, né? Mas é tudo por voluntariado, né? Sempre que a gente vai fazer algum projeto, a gente costuma divulgar esse projeto. A gente não pede nada dos nossos voluntários, né? Não se cobra nada da participação deles. Você nunca, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente não cobra também para que o pessoal participe da viagem. A gente consegue, através de venda de camisetas que nós temos. Estou com uma jaqueta aqui do grupo, né? A gente tem algumas camisetas que a gente faz, que é a nossa lojinha. A gente vende nariz de palhaço também. Então, essas vendas nos ajudam, né? Nós temos alguns apoiadores, como a Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, que nos doa Bíblias, então a gente consegue levar essas Bíblias para os locais que nós vamos, né? Então, a gente tem algumas pessoas que nos ajudam mais cotidianamente, assim, né? Ajuda no diesel, é muito caro o diesel de ônibus, então a gente precisa de algumas ajudas nesse aspecto, assim, mas não tem nenhuma ajuda do governo. Entendi. E aqui eu queria perguntar se você tem alguma história especial, algum momento que te marcou nessa trajetória com a Missão Artistas de Cristo. Você pode contar pra gente? Bom, história tem muita, né? Muita história. Eu tenho um pouco de dificuldade de sempre escolher assim uma coisa preferida, sabe? Quando pergunta, é sua comida preferida? Não sei, eu gosto de muita comida. Então, um momento assim, eu vou falar algumas coisas aqui, mas
algumas coisas que me marcaram, né? A gente viaja e a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né? Onde a gente está indo, a gente espera um público ali da rua, a gente já vai mais ou menos para um lugar que tenha bastante gente, mas eu lembro de uma viagem que a gente fez, ela levou em média umas 3 horas, e a gente chegou num lugar bem, assim, afastado, o que é normal pra gente, não tem nenhum problema, mas vieram apenas 3 crianças, Bruna, assistir. E assim, a nossa equipe lá com 12 pessoas, um repertório de 2 horas, e a gente apresentou para 3 crianças sentadinhas na cadeira assistindo a gente, assim. E foi maravilhoso, sabe? Então, isso é uma característica muito legal. A gente apresentou para 5 mil pessoas em congresso e a gente apresentou para 3 crianças na rua, né? Então, é uma coisa que me marca porque você nunca sabe o que você vai esperar dessa viagem, né? Que a gente está fazendo e é sempre surpreendente. Uma coisa que a gente sempre fala é que a gente vai para se doar, mas a gente recebe muito mais, né? Sempre que a gente está voltando de viagem, a gente compartilha o que aconteceu, o pessoal do ônibus começa a contar experiências e a gente recebe muito mais do que dá. Isso é fato. Uma outra coisa que me marcou foi que, assim, sempre que a gente termina o trabalho, a gente vai com as crianças e pergunta, né? Como nós somos uma missão cristã, a gente pergunta se eles têm algum motivo de oração, né? Se eles querem falar com Jesus. E são muitos os pedidos, são variados, mas eu lembro de uma vez que eu perguntei para uma menina, assim, eu falei, o que você gostaria de pedir para Jesus? E ela falou assim, não, não quero pedir nada, eu só quero agradecer. E ela tinha, assim, uns 8 anos. Aí, nossa, aquilo me impactou muito, porque às vezes a gente só quer pedir, 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 né? E ela, com 8 anos, assim, ela tinha noção que ela só queria agradecer, assim. Então, isso me marcou bastante, né? E outros 2 lugares que me marcaram muito é o Paraguai. A gente faz muito trabalho no Paraguai, né? A gente tem um amor muito grande pelo Paraguai, muito grande, muitos amigos lá. E a gente sempre vai lá. E eu gosto muito, é sempre impactante, o pessoal nos recebe assim muito bem. A gente tira a imagem que muitas pessoas têm do Paraguai de ser só lá, né, as vendas, a muamba, e você conhece um povo super patriota, um povo assim muito receptivo, de mulheres muito fortes. E ir para o Paraguai é sempre uma experiência muito marcante. E a gente também passou na Cracolândia, em São Paulo. Também foi outra experiência que não tem como negar, né? Que é muito impactante, mas foi mais pelo outro lado que eu fiquei impactada, porque você vai preparado, então, para encontrar a Cracolândia. Todo mundo fala, que todo mundo sabe. Mas a gente foi e ficou num projeto chamado Novos Sonhos. Projeto Novos Sonhos. E é um projeto lindo, no meio da Cracolândia. Lindo de balé, de luta, jiu-jitsu que eles fazem lá. E foi maravilhoso ver que tem muita coisa boa acontecendo por ali e que existe esperança, por mais que todo o sistema seja complicado, né? Tem gente ali no meio fazendo um trabalho lindo e foi muito bacana ver isso também, me impactou bastante. Que bom. Essa é a definição de trabalho voluntário, né? Ir até onde as pessoas precisam. Já, eu fiquei até emocionada. Parabéns pelo trabalho. E a Marina Monteiro aqui está perguntando quais locais vocês vão, já aproveitando que você falou que vai para o Paraguai, né? Aqui em Curitiba, quais são os locais que vocês vão? Então, a gente tem um trabalho mais forte aqui no sul, tá? A gente trabalha bastante no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Fazemos trabalho também em São Paulo, Rio de Janeiro, e já fomos também para o Paraguai e para a Argentina. 3 integrantes do nosso grupo também foram para Angola há 2 anos atrás. Nós temos um casal de missionários parceiros nossos que estão na Jordânia hoje. Então, moram lá já, né? Já habitam lá mesmo. Mas, assim, esses são os locais que a gente mais trabalha, né? São Paulo, Rio de Janeiro, o sul do Brasil, Paraguai e Argentina. Mas a gente tem convite, assim, para todo o Brasil. E a nossa dificuldade normalmente é tempo para ir, como não somos trabalhadores em tempo integral, somos voluntários, né? A questão do próprio transporte. Então, convite tem, né? A gente sonha com um dia em que a gente possa ter mais pessoas, às vezes, quem sabe até trabalhando mesmo em tempo integral. Isso é um sonho da nossa equipe, né? Ter pessoas
especificamente para isso, para a gente poder atender todos os pedidos, assim. E a Ana aqui também perguntou pra gente como é que funciona o processo de criação das peças e espetáculos. Ai, que legal essa pergunta, porque a gente gosta muito, muito de falar sobre isso, sobre criatividade, sobre criar e não copiar, né? Nós temos. Nossas peças normalmente funcionam depois de algumas conversas, de alguns brainstorms da equipe, né? E a gente tem muita gente talentosa realmente na equipe, fazendo parte da parte de roteiro, de caracterização. Quando a gente faz uma peça, a gente gosta de fazer a nossa música. Então, a maioria das peças tem ali uma música, a gente faz a letra, né? Então, a gente trabalha com esse processo de criação com parte da equipe mesmo. Nós nos inspiramos em coisas que existem, é óbvio, né? Toda inspiração vem de coisas que já existem, mas nós gostamos de criar coisas que têm a nossa identidade, coisas que mudam até ao longo do tempo. Então, tem peças que os artistas têm desde a época que eu entrei, mas hoje já é feita de forma diferente, porque ao longo do tempo a gente adapta. E sempre que a gente vai num local, como é muito carente, a gente gosta de deixar sempre a sementinha da arte nesse local. Então, a gente leva a arte sempre em parceria com alguma igreja local. E normalmente a gente dá até alguma oficina para eles, né? Para que quando a gente vai embora, o trabalho continue, né? Não adianta a gente ir lá, fazer um trabalho, tchau, e ir embora. Então, isso é uma coisa nossa também. A gente quer deixar o lugar melhor e a gente quer que as pessoas que nos receberam possam continuar esse trabalho. Então, a gente dá algumas oficinas. E uma coisa que a gente fala muito é que é preciso criar algo que tenha a ver com quem está fazendo, tenha a ver com a comunidade local, né? E que todo mundo é criativo. Isso, né? Ah, eu não sou criativo. Isso é mentira. Você pode ter, às vezes, mais dificuldade, né, de colocar sua criatividade em prática, mas todo mundo é criativo. Então, a gente incentiva essa criação, né? Às vezes até nos pedem, ai, nos passa aquela música de vocês pra gente fazer, a gente filmou aqui, a gente vai fazer também, né? E a gente fala assim, olha, não, não é assim, né? Isso aqui foi construído pra gente, do nosso jeitinho, não é um ai, não pode, um ciúmes, não é isso, mas puxa, você pode construir algo que tenha a ver com você, né? Com a sua equipe, com o seu grupo, com a sua cidade. Então, o processo criativo é algo muito importante, e se tiver algum artista aí nos assistindo, alguém que trabalha com isso, a dica que a gente dá é sempre pegue inspiração, mas não copie, né? Faça o seu, produza o seu, não tenha medo, assim, de criar, de escrever, de jogar ideia fora, né? Conversando com a sua equipe, normalmente é o melhor jeito de você ter ideias, né? Converse com essa equipe, troque ideias, teste. A gente precisa quebrar essa barreira de, eu não sei criar, eu preciso copiar aquele vídeo do YouTube. Não, você não precisa copiar o vídeo do YouTube. Inspiração, né? A Lídia perguntou aqui também se esse projeto vai para as escolas. Olha, a gente não trabalha no sentido de oferecer para escolas, né? Como, a gente vai na sua escola para, né, cobra lá R$ 5 por criança e vamos levar o nosso projeto. O nosso foco é muito ir em locais onde as pessoas não querem ir, né? Então, muitos convites até como, venha fazer uma festa aqui para nossa cidade, venha ter, né, um dia super festivo. Normalmente a gente não aceita esse tipo de convite de recreação, sabe? O nosso foco é muito assim levar a arte e a esperança para quem não tem acesso, tá? Mas a gente trabalha muito em escolas no Paraguai. Então, como o Paraguai tem essa necessidade, né? A gente normalmente lá os nossos parceiros são em escolas. Então, no Paraguai isso é muito forte. Mas aqui no Brasil, assim, é raro a gente ir em escolas, né? Já fomos, mas como eu disse, não é o nosso maior objetivo. Entendi, sim. E você comentou até da pandemia, né? Como é que vocês estão fazendo agora para atuar com essa pandemia, né? Covid-19? Como é que está acontecendo? Foi um baque, assim, né? No começo a gente achou que era pouco tempo, então a gente apenas manteve a nossa equipe produzindo algumas coisas em casa, né? A gente estava exatamente num ano de fazer a criação de um novo repertório, então a gente estava com super ensaios, assim, estava bem bacana, e aí veio toda essa questão da quarentena. No começo a gente continua ensaiando, mas nosso líder não consegue ficar parado de jeito nenhum.
E ele ficou quebrando a cabeça do que podia fazer, do que podia fazer, e veio a ideia da gente usar o nosso ônibus como serenata. Então a gente passa com o ônibus, né, por algumas ruas, apenas tocando uma música. Essa era a primeira ideia, né? Músicas de esperança, algumas mensagens de esperança. Tava todo mundo muito nervoso, né, no começo. Então a gente só queria semear a esperança. O nome do projeto que a gente está fazendo é Semeando Esperança, né? Então era simplesmente passar com alguma mensagem boa. Depois de um tempo, a gente começou a ver que algumas pessoas não tinham máscaras, né, nos locais que a gente estava indo, que novamente eram locais carentes. Então a gente passava com o ônibus, se alguém ia no portão da casa, a gente não chegava perto de máscara, de luva, a gente só perguntava: "Você tem máscara? Você tá bem?" E algumas pessoas que não tinham, a gente tinha alguns kits e a gente dava então essas máscaras, fizemos doação de máscaras. Nisso, Uhum. mesmo à distância, a gente perguntava, né, se a pessoa estava bem, se ela aceita um pedido de oração, né, uma oração nossa. E, Bruna, a receptividade é surreal, assim. As pessoas estão muito carentes, muito carentes. E isso a gente já sabe, mas ver de perto isso mexe muito, assim. Então, você vai no portão, eu, pelo meu trabalho, eu não estou conseguindo acompanhar as serenatas. Elas estão acontecendo praticamente todos os dias. Já foram 39 serenatas. Mas eu fui em uma e o primeiro local que a gente parou, uma senhora, né, saiu na porta, a gente de longe perguntou: "Tudo bem? A senhora tem máscara?" Ela tem. Daí a gente perguntou: "A gente pode orar pela senhora?" Dela: "Pode." É uma oração assim de 30 segundos, sabe? Ai, que Deus abençoe a casa, que não falte o alimento, que dê saúde. Nisso ela chorava, chorava, chorava. E assim, isso me impactou muito, porque a gente nem encostou, a gente não falou nada, a gente não podia abraçar, mas assim, todos os locais que a gente para, as pessoas já querem abrir o portão, nem nos conhece, a gente faz de noite esse trabalho, e as Uhum. pessoas já vão abrindo o portão, assim, a gente fala: "Não, não, 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 né? A gente não pode entrar, não dá." Mas é uma carência, imagina um ônibus, desce um monte de gente, não estamos aí todos alegres, de palhaços, estamos assim, de máscara, de luva, e as pessoas nos recebem, nos aceitam, querem nos abraçar, nem sabem quem nós somos. Então, assim, isso impactou muito a nossa equipe, assim, né? Como as pessoas estão carentes de uma demonstração de amor que só diga assim: "Deus abençoe." É só isso, sabe? E as pessoas choram, as pessoas abrem o coração. Então, é um trabalho aí bem tranquilo, falando de esperança. Nós, é o nosso ônibus. E é isso, assim, é um trabalho bem gostoso. A gente tenta também não ser invasivo, nosso som não é alto, né? Não passamos do Uhum. horário, a gente vai com o som bem tranquilinho, a gente só desce se a gente vê que alguém apareceu na porta, né? A gente não bate na casa, não chama ninguém. É tudo muito tranquilo porque respeitamos esse momento, né? Tem gente que não Uhum. quer estar na sua casa, então é algo bem sutil, mas quem aparece na janela é muito impactado. E vocês pegam também o contato dessas pessoas? Essas pessoas querem ter um conversar com vocês depois que vocês vão nas casas fazer essas orações? Como é que é? Então, a gente não tem o costume de fazer fichas de pessoas. Muitos grupos voluntários trabalham nesse formato, né? Ai, quantas pessoas a gente atendeu, essa ficha, esse é o nome, esse é o telefone, para a gente ter lá um número. Nos nossos trabalhos antes da serenata, a gente deixa isso com o pessoal que está nos recebendo. Então, se a gente foi numa cidade, é uma igreja local, a igreja local vai pegar o contato da forma que ela quiser, porque é essa igreja que vai continuar o trabalho quando a gente for embora. Nas nossas serenatas, a gente costuma falar para eles quem nós somos, né? E se existe um interesse, aí a gente passa o nosso contato. E sim, nós recebemos alguns contatos após a serenata, como até hoje meu líder me contando que um rapaz viu a gente passando e falou assim: "Ai, venha com o ônibus no nosso condomínio, entra aqui no condomínio." E ele falou assim: "Não, não é isso o objetivo, né? A gente já passou aí na sua rua e tal." Mas as pessoas conseguem esse nosso contato através das redes sociais, né? A gente está no Instagram e no Facebook. Então a gente consegue passando o nosso nome, ou até se a gente vê que existe assim, realmente "Meu Deus, eu quero saber mais", tal, aí a gente passa o nosso telefone também para a pessoa, não tem problema nenhum. Mas não é o nosso maior objetivo ficar contabilizando, sabe? Porque não são números, né? A gente realmente está indo semear a esperança, não lidar com números e, nossa, trabalhamos com não sei quantas mil pessoas.
não tem essa necessidade no momento. E a Sandra aqui perguntou quais são os dias e locais dessas serenatas. É marcado, é divulgado no Facebook, Instagram, como é que é? Isso, a gente tem divulgado no Facebook, no Instagram. A gente faz uma rota, tá? A gente está atendendo Curitiba e região metropolitana. A princípio, Curitiba não podia, essa questão do carro de som. Me parece que isso mudou e agora a gente está conseguindo atender bairros de Curitiba também. Então, a gente divulga na semana os bairros que a gente vai passar, né? Então, a gente atende Quatro Barras, atende Colombo. E as serenatas, elas estão acontecendo, Sandra, quase todas as noites, tá? Então, normalmente, assim, todas as noites elas acontecem. Creio que agora, amanhã, por exemplo, é feriado, daí não vai acontecer. Mas praticamente todas as noites a gente sai, assim, das 5 até umas 9 da noite, fazendo vários caminhos mesmo para atender essas pessoas. Aqui, Gaba Guiar perguntou também o que mais te inspira no Artistas de Cristo. Olha, eu acho que é o brilho no olhar que existe em quem faz parte. A gente fala que uma vez artistas de Cristo, sempre artistas de Cristo. Então, nesse tempo que eu tô, algumas pessoas passaram, algumas pessoas já foram embora, novas pessoas chegaram, mas quem entra no nosso grupo é, assim, de verdade contagiado por uma vontade de querer fazer dar certo, querer fazer o bem, sabe? E independente da situação, independente do momento, independente das condições. Então, eu acho que essa vontade de fazer o bem, sabe? De estar junto, de melhorar os locais que a gente vai, né? Essa é uma visão muito do nosso líder. Se a gente vai num local que tá com a lâmpada queimada, ele vai passar no mercado, comprar uma lâmpada e colocar a lâmpada lá. Então, assim, são coisas que vão além do voluntariado do palco, sabe? É o que acontece nos bastidores, assim, é muito maior e ele nos ensina isso, né? Então, a gente aprende a continuar esse trabalho. Não é, a gente fala que a gente é artistas de Cristo, mas o nome artista hoje tá tão ruim, né? Tá meio como se artista fosse uma estrelinha. Então a gente fala que a gente é mais servo de Cristo do que artista de Cristo, né? Porque a gente vai para servir, sabe? Se não der para apresentar, não apresenta. Se só for para servir, se for só para limpar, se for só para ajudar na merenda das crianças, isso vale a pena mesmo. Então acho que fazer parte do grupo me tornou muito melhor, assim. E acho que isso é o que mais me inspira nesse grupo. É uma família, né? A gente é uma família mesmo. Vira nossa família, né? Convivência. E acho que aqui Josiel Martins está comentando aqui. Boa tarde. Hoje no bairro Rio Verde, em Colombo, sábado no bairro Alto, em Curitiba. Então já está divulgando aqui o trabalho de vocês. E Isso me mesmo, o conta, José é o quem que... nosso líder. Então, ele que está divulgando e fazendo a nossa agenda. Que legal. E me conta, quem quiser se voluntário com vocês, ou mesmo não tem tempo para ser voluntário, mas quer ajudar, como é que pode fazer? Certo. Para ser voluntário, todo começo de ano a gente abre vaga para o Treina MAC, né? MAC é a abreviação de Missão Artistas de Cristo, né? Então a gente chama de MAC. E a gente abre vaga, então, para as pessoas entrarem nesse treinamento. E aí a gente começa a caminhar, né? No começo do ano, explica, né, quem nós somos, a gente ajuda as pessoas na criação do próprio palhaço, a gente começa a ensinar um pouco do nosso repertório. E aí a gente vai caminhando com essas pessoas até que elas estejam integradas e façam parte dessa equipe, né? Então a gente fala que são os nossos estagiários, né? Por mais que ninguém receba nada, a gente chama eles carinhosamente de estagiários. Isso acontece todo começo de ano, porque é um pouquinho mais fácil, né? Da gente começar o ano com calma, prepara todo esse novo pessoal e depois segue o ano, que aí ao longo do ano normalmente é muito corrido. Então a gente aprende muita coisa na estrada. Então pessoas não entram ao longo do ano normalmente, né? Claro que existem exceções, é possível também. Mas hoje, né, a gente consegue também nesse momento de serenata, a gente precisa apenas de pessoas dispostas a estarem conosco no ônibus, saindo entregar máscara e orar, né? Então também é um trabalho um pouco mais tranquilo. Para você conseguir entrar no grupo, ou doar, ou perguntar como pode ajudar, simplesmente mandando um recadinho para a gente no Instagram
ou no Facebook, né? Você pode mandar um oi, é @artistas de Cristo. No Facebook é Missão Artistas de Cristo. Então você manda um oi ali, fala, ai, a gente queria entrar, quero ajudar, quero doar. A gente consegue passar a nossa conta, né? A gente consegue passar nossos horários, a gente consegue, se você ficar seguindo, né, a gente também na rede social, sempre que tem vaga para estágio, a gente divulga, então as pessoas já ficam sabendo, né? A gente faz uma reunião de estágio, explica tudo. Então, a rede social é o nosso principal meio de comunicação. Basta mandar um oi ali. A gente também tem um grupo no WhatsApp onde a gente coloca só informações do que a gente está fazendo. Então, se a pessoa também falar, eu quero muito estar nesse grupo só para receber, ouvir, né, o que vocês estão fazendo, é só pedir que a gente também acrescenta a pessoa, não tem problema nenhum. E é isso, é só mandar um oizinho. Normalmente eu olho também as redes sociais, então a gente pode conversar sem problema algum. Legal. Karen, eu adorei o nosso papo, foi muito bom. E para encerrar, eu vou pedir para você repetir as redes sociais da Missão Artistas de Cristo para o povo poder anotar. Tá bom. Então, no Facebook é Missão Artistas de Cristo, tá? No Instagram é @artistas de Cristo. Eu tô aqui na conta dos artistas hoje, então é só clicar aqui em cima também, Aproveita. né? Clica aqui. Mas é @artistas de Cristo, tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa primeira live do Mais Social. Eu espero que com essa live vocês consigam também mais alguns voluntários, mais algumas doações. Pode dar sempre o feedback para a gente da Missão de Artistas de Cristo, para a gente poder também colocar no nosso Stories. Ah, E legal. também eu vou colocar no Stories lá do Instagram da Rádio Mais a sua foto como Finoca, pode ser? Pode! Com E eu certeza. convido então o pessoal que está aqui também da Missão Artistas de Cristo para seguir a gente aqui, a Rádio Mais Paraná, @Rádio Mais PR, lá no Facebook, Rádio Mais Paraná. Esse vídeo aqui, quando a gente encerrar, vai estar também no IGTV, aqui da Rádio Mais, e eu vou copiar ele e jogar lá no YouTube, tá bem? Legal. Karen, muito obrigada mesmo, sucesso e um beijo. Beijo para a Finoca, beijo para as pessoas, para todos os voluntários, que Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço, Bruna. Obrigada mesmo pelo convite, pelo espaço. É sempre uma honra falar do nosso grupo. Muito obrigada. Amém. Tchau, tchau. Tchau.